Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição 4, que fala do encontro de Ruth com Boaz. Os irmãos tiveram a oportunidade de estudar na lição 2 o livro de Ruth e na lição 3 Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Os irmãos puderam ver aí nessas lições essas mulheres tão valorosas, né? E a importância dessas mulheres. Não podemos tirar Orfa do meio dessas mulheres também, porque Orfa demonstra o seu valor também e o seu amor para com Noemi, naquele momento tão difícil, quando Noemi decide voltar para Belém. Mas Ruth, ela se apega a Noemi, né? E, na verdade, a experiência que elas tiveram ali em Moabe não foi uma experiência muito boa. Não podemos dizer que foi uma experiência de todo ruim, porque Noemi, ela pôde conhecer ali aquelas duas mulheres tão importantes, e uma que se destaca mais, que é Ruth. Mas Elimeleque, quando ele sai ali de Belém, ele não sabia o que ia acontecer. Claro que ele sai por uma questão de sobrevivência, e se ele soubesse aquilo que iria acontecer, claro que ele jamais sairia. Mas nós não sabemos aquilo que vai acontecer, né? Só o Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente. Por uma questão de sobrevivência, Elimeleque, ele saiu ali de Belém e foi para as campinas de Moabe. E quando chegou lá, aconteceu o improvável. Elimeleque morre e ali os seus filhos tomam para si mulheres, Ruth e Orfa. Elimeleque não chegou nem a conhecer as suas noras, né? Não chegou nem a conhecer, porque ele morreu antes. E a sua mãe, praticamente a mãe de Malom e Quilion, estava desamparada. O marido havia morrido, Elimeleque, e agora a Noemi estava totalmente desamparada com 2 filhos. E esses 2 filhos eles tomam para si mulheres e tentam novamente recomeçar a vida ali em Moabe. Mas não deu certo, irmãos. E nesses 10 anos que eles ficaram ali, aconteceu que eles também morreram. E ficou só agora Noemi, Ruth e Orfa. É nesse momento tão difícil que Noemi decide voltar. E quando ela decide voltar, o que acontece? Ela fala com as suas 2 noras e Orfa, na segunda vez em que Noemi fala com ela, ela acaba voltando. Mas Ruth se apega de uma maneira muito forte a Noemi e se apega à fé do povo de Noemi também, e faz uma das declarações mais lindas, né, que nós temos na Bíblia. Nós vemos aqui que Ruth está entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. Nós vemos que no livro de Juízes é um livro de muitas tragédias, né? O livro de Juízes, você tem aí um ciclo de afastamento, arrependimento, confissão e livramento. O livro de Juízes, ele se resume nisso: afastamento de Deus, arrependimento, confissão e livramento. Mas dentro de tudo isso se levanta o livro de Ruth, uma história belíssima de uma moça que nem israelita ela é moabita, e ela se apega ao povo de Deus. E nós podemos ver que ali, quando tudo parece que tá indo contra, ela fala uma palavra para Noemi que vai recriar o coração de Noemi, né? Ela fala no verso 16, né? E no verso 17, ela faz uma declaração muito linda. Ela diz assim: não me instes, né? Significa dizer assim: não insistas para que eu te deixes, né? Não me instes para que te deixes, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E aonde quer que morreres, ali morrerei eu e serei sepultada. Irmãos, isso é muito forte, né? Isso está no verso 16 e 17 do capítulo 1 de Ruth.
e elas vão novamente, elas voltam para Belém. E quando elas estão voltando para Belém ali, quando o povo de Belém vê Noemi, todo o povo se comove. Por quê? Porque elas, apesar de não terem saído, apesar de Noemi não ter saído numa condição muito boa, mas ela tinha alguma condição. Mas agora ela volta totalmente pobre, né? Ela tinha vendido as suas terras, o seu marido havia vendido as terras. E agora, aqueles recursos que ele tinha obtido com as terras que ele tinha vendido, nem esses recursos mais elas tinham. E agora ela volta com a sua nora para Belém. E elas estão entrando ali em Belém e todo o povo se comove com a entrada delas em Belém. Mas ali, irmãos, elas encontram um homem. E esse homem, ele é um homem próspero, que é Boaz. E Boaz aqui, ele é chamado, no primeiro tópico da lição aí, você vai encontrar Boaz como o remidor. O que significa remidor? Remidor significa resgatador. Significa também salvador. Significa ainda libertador. Boaz, ele é o remidor. E Boaz, ele é um homem influente. Boaz, ele é um homem poderoso. Boaz, ele é um homem que tem um poder econômico muito bom. Boaz, ele é dono de campos ali em Belém. Ele é um homem próspero, né? Mas, sobretudo, Boaz, ele tem uma qualidade muito maravilhosa, muito boa. Boaz, ele é temente a Deus. Ele é um servo de Deus. E ele vê Ruth, né? Ele observa Ruth. O texto de Ruth, capítulo 2, verso 1, fala que ele é um homem valente e poderoso. E esse valente e poderoso aí fala dessa sua influência, fala desse seu poder econômico, fala desse seu valor, né? Mas também demonstra Boaz como um homem temente a Deus, na sua maneira de interagir com os seus empregados, porque ele tinha muitos empregados ali. E Boaz aqui é usado alguns termos para ele, né? Ele é o Goel e Levir, né? O que significa isso? Goel é o libertador. Ele vai ser aquele que vai ser o libertador. Por quê? A Bíblia não entra muito em detalhes a respeito do parentesco, do grau de parentesco de Boaz. Mas existe uma tradição rabínica, e o comentarista coloca aqui, que fala que Boaz, ele era um sobrinho. Provavelmente ele era sobrinho de Elimeleque. E aí o que acontece? Ele vai ser um dos parentes ali, né? Vai ser um dos parentes que vai poder resgatar Noemi daquela situação. E Boaz aqui também, ele tipifica a pessoa de Jesus, né? Podemos ver Jesus em toda a Bíblia, né? Eu vou citar Jesus até o livro de Ruth. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Glórias a Deus. Em Deuteronômio, ele é o profeta prometido. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos celestiais. Em Juízes, ele é aquele que julga Israel. E em Ruth? Em Ruth, Jesus é o parente chegado. E aqui, em Ruth, Jesus, ele é o parente chegado, tipificado na pessoa de Boaz. E quem é Boaz? Boaz é aquele que vem da geração de Elimeleque. Elimeleque tinha se empobrecido, né? Elimeleque, por causa de uma situação difícil, ele foi para aquele local, foi para as campinas de Moabe. E Moabe, o que era Moabe? Quem era Moabe, né? Que local era esse? Esse local se originou de uma pessoa, de uma filha de Ló. Essa filha de Ló que teve
um relacionamento incestuoso com o seu pai, né? Por quê? Porque ela era a filha mais velha de Ló, de um relacionamento incestuoso que ela teve com o seu pai. Aí nasceu Moabe. E aí Moabe é que vai dar nome a essa nação, a nação dos Moabitas. E esse povo, né, os Moabitas, eles vão ser amaldiçoados por Deus. E por que eles vão ser amaldiçoados por Deus? Porque quando Israel saiu do Egito, em saindo eles do Egito, quando eles chegaram ali em Moabe, os Moabitas não os receberam. Os Moabitas não permitiram que eles entrassem na sua terra e não deram para eles pão, não deram para eles víveres. E aí o Senhor os amaldiçoou. E os amaldiçoou de tal maneira que o Senhor vai falar que o Moabita não entraria, nem o Moabita entraria na casa do Senhor até a sua 10ª geração. Veja só, irmãos, mas Ruth vai quebrar essa questão, né? Veja a misericórdia de Deus. Quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa ela demonstra um coração voltado ao Senhor, né? O Senhor ele volta atrás. Não é que Deus ele se arrepende. Não. Isso é uma linguagem antropomórfica. O que significa linguagem antropomórfica? É uma linguagem humana para que nós possamos entender as atitudes de Deus. Então, o homem se arrependendo daquilo que ele é, né? Ou no caso de Ruth, o homem se voltando a Deus, porque ela não conhecia o Deus de Israel, mas o homem se voltando a Deus, Deus ele vai voltar também, se voltar para ela, porque ela se arrependeu dos seus pecados, e sendo assim, Deus se volta para ela. Veja só que Boaz, ele vai ser o Goel, ou o libertador, e também o Levir, né? Levir aí, porque isso daí implica na lei do levirato. E o que era a lei do levirato? A lei do levirato, ela vai falar o seguinte, ela implica na situação de quando a pessoa ela se casava, a mulher se casava com um homem, com um judeu. E aí ela se casando com aquele judeu, com aquele homem. Ela não tinha filhos, aquele homem morria antes que ela engravidasse, naquele período em que eles estavam casados, aquele homem morria e ela não tinha engravidado, o que acontecia? Ela ficava sem semente. E aí não tinha alguém que representasse o nome daquele homem naquela família. Aquele homem ficava sem nome na família. Por quê? Porque o nome dele não ficava representado. E para o judeu isso era muito importante. Aí o que acontecia? Esse homem morrendo e ficando sem o seu nome, por quê? Porque ele não teve filhos. Aí o seu irmão, ou seja, o cunhado da mulher, por quê? Porque era irmão do homem que era casado com ela. Então era cunhado da viúva. O cunhado da viúva a tomava por mulher e se casava com ela. E aí, em ele se casando com ela, ele suscitava semente ao seu irmão que havia falecido. Então, aí agora, a semente do seu irmão passava para o falecido. O nome era para o falecido. Aquele filho era para o falecido. E aí, o nome ficava representado na família. O irmão mantinha o nome do falecido na família. Isso era a lei do levirato. Mas veja, irmãos, nós estamos aqui no 2, vamos agora para o 3, né? Para a parte 3 aqui ainda do tópico 1. Veja que quando Boaz ele chega ali e ele vê os seus empregados trabalhando, ele sauda os seus empregados com respeito, porque ele tem respeito pelos seus empregados. Glórias a Deus. Vamos aqui para o tópico 2, o carinho de Boaz para com Ruth, né? Mas aí Boaz ele está ali e ele vê
Ruth. E ele tem uma atenção toda especial para com Ruth. Ele olha para a Ruth ali trabalhando e ele tem um carinho todo especial para com ela, porque ele vê que ela é uma moça esforçada, que ela é uma moça trabalhadora e que ela está ali. E ele fala para os seus empregados ali, olha, quando ela estiver pegando, catando ali, ela estiver pegando as espigas, vocês deixem cair espigas para que ela possa pegar, né? Para que ela possa pegar a mais. Aqui espigas, irmãos, não são espigas de milho. Na Bíblia não existe espigas de milho, né? Não existe. Quando falamos de espigas aqui, nós estamos falando de espigas de cevada e de trigo, né? Não são espigas de milho. Nós podemos voltar aqui na história de José, falar das espigas ali não são milho, são espigas de cevada ou de trigo, porque na Bíblia, a Bíblia não trata de espigas de milho. E aqui, o Boaz ele vai falar, olha, deixe cair mais, para que ela possa pegar a mais. Mesmo porque aquilo que caísse, eles não podiam pegar, porque estava prescrito na lei de Deus que aquilo que caísse era para o pobre. E deixe-me até contar uma particularidade aqui para os irmãos. Eu, quando vou à feira e quando vejo alguma coisa cair ali, eu não coloco de volta, irmãos, na barraca. Não coloco. Por quê? Porque eu sempre me lembro disso que Deus colocou ali na lei, né? É para o pobre, é para a viúva, né? Não pego, não coloco de volta, não, vou colocar de volta, não, eu deixo lá, porque eu sei que alguém vai pegar, né? Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência. E veja, né, a pureza ela não exclui a ternura. E o Boaz, ele está sendo terno, ele está falando com os seus empregados, e ele dá ordem para os seus empregados também, para que eles não molestem a Ruth, né? A questão do assédio sexual. Veja que na parte 2 aqui, do tópico 2, Deus estava agindo. Era Deus que já estava agindo ali, né? Boaz, ele estava com um olhar especial para Ruth. Ele estava vendo Ruth, né? Na parte 3 aqui, veja, sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth, né? Por quê? Porque Boaz, ele fala que ela veio se abrigar às asas do Deus Todo-Poderoso. Me desculpe. Veja aqui, né? Ruth 2:12 diz assim, olha só. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a brigar. Glória a Deus, né? Olha que diferença, né? Que diferença. Se lá em Deuteronômio fala que até a 10ª geração moabita nenhum podia entrar, mas agora Deus está usando o próprio Boaz para falar que, olha, o Senhor galardoe o teu feito, né? E Deus está, através de Boaz, mostrando para a Ruth que está recebendo a Ruth. Veja, deixa eu ler o versículo que fala que nem o moabita seria recebido, nem amonita nem moabita. Deuteronômio 23:3 diz assim, nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Mas Ruth, irmãos, através do seu temor a Deus, ela mexe com o coração de Deus. Veja que Boaz, ele é sensível aqui também. E aqui fala que Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou a barreiras étnicas. E eu me lembrei de uma coisa aqui. Por que Boaz tinha essa sensibilidade também? Tem uma outra questão aí.
Boaz, ele também era filho de uma estrangeira. Veja, irmãos, o plano de Deus, como Deus trabalha, como Deus age, não é? Boaz era filho de uma estrangeira. A mãe de Boaz era Raabe. E quem era Raabe? Raabe, lá atrás, o passado dela a denunciava como uma prostituta. Mas Deus havia mudado o passado daquela mulher e o próprio Deus tinha se encarregado de transformar aquela mulher, que anteriormente era chamada de prostituta, em uma mulher de fé, em uma mulher de coragem, em uma mulher de temor a Deus. Tanto é que essa mulher foi tão reconhecida por Deus que ela se casa com um príncipe de Judá, chamado Salmão. E desse casamento de Raabe com Salmão, e desse amor tão lindo entre Raabe e Salmão, nasce Boaz. Então Boaz era filho de Raabe, que era uma estrangeira, que se tornou uma grande mulher em Israel, e que com certeza ela deve ter falado para o seu filho: olha, meu filho, quando Deus ele entrou em Jericó, eu coloquei toda a minha família em cima do muro. Glória a Deus. Eu coloquei toda a minha família ali, porque eu sabia o que Deus ia fazer. Mas eu sabia que Deus ia nos livrar. Eu guardei os espias, e os espias me deram uma garantia de que Deus não ia nos destruir, mas Deus ia nos guardar, e Deus nos guardou. E Boaz, ele cresceu nessa fé, então ele tinha essa compreensão espiritual. Agora vamos para o tópico 3, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Veja que coisa linda, irmãos. A lei da semeadura, né? Que coisa maravilhosa. Ela semeia coisas boas, né? O mundo secular aí tem uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão significa visão de mundo, né? Qual é a visão de mundo do mundo de hoje? A cosmovisão do mundo de hoje, do mundo secular. Eles acham que nós podemos viver afastados, que nós vivemos em um mundo afastado de Deus. E que Deus não está nem aí para as coisas que estão acontecendo, né? Me lembrei aqui de duas linhas de pensamentos que existem. A linha deísta e a linha teísta. O que significa a linha deísta? A linha deísta, ela prega que Deus, ele criou o universo, mas ele abandonou o universo à sua própria sorte. Essa é a linha deísta, com D, né? Ele abandonou o universo à sua própria sorte. Em outras palavras, Deus criou, mas não mantém o universo. Mas a linha teísta, que somos nós somos teístas, crê que Deus criou e mantém o universo. Aí nós podemos falar ainda do Deus transcendente e imanente, né? Está lá em Isaías 57:15. O Deus que habita num alto e sublime trono, mas também com abatido e contrito de coração. Ele está lá num alto e sublime trono, irmãos. Mas ele não se esqueceu de nós, ele também habita conosco. Glórias a Deus. Irmãos, eu preciso concluir a lição. Veja aqui os acasos de Deus, né? Deus, ele vai trabalhando, e Boaz, ele vai se encantando com Ruth, né? Para ela, era apenas uma casualidade. Mas não existe casualidade, mas causalidade. O que seria causalidade? Não é casual, mas é causal. Existe uma causa. E que causa é essa? Está lá atrás, no temor dela a Deus. Ela semeou temor. E Deus está recompensando ela. O resultado da colheita, a parte 3. Alguns frutos das nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer, né? Parecia que nada ia acontecer. Mas agora Deus estava trabalhando para que o desfecho dessa história, né? Para que o desfecho dessa história fosse maravilhoso. O remidor estava aparecendo. E quem seria o remidor? Seria Boaz. Boaz iria ser aquele que iria comprar novamente o campo que Elimeleque vendeu e ia restituir as terras para Noemi, glórias a Deus, e iria suscitar novamente, glórias a Deus, o nome de Malom, glórias a Deus, aleluias, o nome de Malom,
em relação a Ruth. Então Deus iria fazer isso novamente. Mas isso é um assunto para a próxima lição. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.